Bom, pessoal, então vamos começar o nosso GT de propaganda. Eu queria só começar relatando a vocês aqui as dificuldades técnicas que a gente teve aí no decorrer do nosso grupo. O Richard ficou bem adoentado, enfim, até foi hospitalizado, mandou as considerações dele para nós, está no relatório que vocês receberam. E foram contribuições bastante específicas, até que eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento. Ele fez sugestões de reforma, de incorporação das normas da ABNT em relação à acessibilidade da propaganda eleitoral, para que isso seja incorporado na legislação eleitoral, ou ao menos nas resoluções do TSE. E no relatório dele, ali no nosso relatório, está bem discriminado isso, achei bastante interessante, mas eu confesso que não tenho muito a contribuir. Mas o Richard ele fez um trabalho bastante detalhado. E, enfim, essas medidas de acessibilidade, enfim, são realmente... isso é muito considerado pelos candidatos como um fardo, quando, na verdade, você está lidando justamente da exclusão de muitos cidadãos da propaganda eleitoral, né? Então, você está excluindo um universo de eleitores muito grande aí, ao você criar obstáculos para que eles tenham acesso à propaganda. E o Richard está propondo aqui algumas medidas que estão nessa norma da ABNT 15290, para que isso seja também incorporado na legislação eleitoral e nas resoluções do TSE. Isso está bem exposto no relatório. Além dessa situação do Richard também, o Guilherme não pôde estar presente. Ele, inclusive, disse que está fazendo agora as contribuições dele, então talvez a gente tenha contribuições ao vivo do Guilherme aqui. Espero, né, Guilherme, que você esteja acompanhando. E vai mandar. E o Basílio também mandou algumas contribuições. E eu vou tentar resumir aqui a contribuição que o Basílio fez, não está nesse relatório, mas eu vou mandar depois para vocês esse documento mais compilado aqui e mais detalhado. Que é uma preocupação que ele falou que ele tem, que é quanto ao poder de polícia e a ubiquidade das infrações em propaganda eleitoral na internet. Ele diz aqui que, em razão da falta de normatividade sobre o local competente para processar pedidos de remoção de conteúdo por meio do exercício de poder de polícia, o que acontece? Sentindo-se prejudicado e sendo acessível a qualquer parte de grande rede, não há norma que determine o local adequado para a proposição de remoção de conteúdos por meio do exercício de poder de polícia. Em tese, eu poderia pedir em várias zonas eleitorais até que algum juiz me atendesse, lembrando que não há litispendência nesses casos. Isso é um risco para a rigidez dos pleitos eleitorais municipais. Portanto, a ideia é recomendar que nas próximas resoluções fique clara a competência para processar as irregularidades em poder de polícia na internet, apenas para o juiz competente para julgar o registro de candidato. Se na minha zona eleitoral é de Maringá, se o meu registro será julgado lá, então, mesmo que o portal que fez a propaganda contra mim seja de Manaus, cabe ao juiz de Maringá a solução por meio de poder de polícia. Se assim não fosse, eu poderia tentar em Maringá, depois em Manaus, depois em qualquer outra cidade, até que algum juiz fosse convencido. Esse ponto aqui é muito importante, realmente, que o Basílio trouxe. Eu acho que ele entra, na verdade, talvez no principal problema e no grande cerne da propaganda eleitoral digital que a gente teve esse ano, né? As promessas que foram feitas pelo TSE, infelizmente, não foram cumpridas. A gente se tornou bastante refém e a gente não conseguia, por meio de uma justiça analógica, enfim, atender aquilo que era necessário aos nossos clientes, enfim, aos eleitores, por meio de uma propaganda que foi integralmente digital e se espalhava como rastro, e a gente não conseguia nunca atender de forma adequada a isso. Muitas vezes não caberia nem mesmo a Justiça Eleitoral fazer qualquer medida, mas enviar para a Polícia Federal, identificação, enfim, de conteúdos. Muitas vezes a gente tinha realmente esses links aí, não sei como é que funciona, VPN, que o cara tinha um portal na Tailândia, na China, nos Estados Unidos, e você não conseguia ter qualquer controle disso. Enfim, o que, na verdade, eu não sei, na verdade, se isso comporia a proposta da Abradep, é justamente pelo fato de que o 57J da Lei das Eleições, ela delega, enfim, o Legislativo ele lavou as mãos e falou: TSE, você agora discipline isso e veja como é que vocês vão controlar. Isso, por um lado, é ruim, talvez, não sei, a gente possa pensar, pelo menos, diretrizes para essa disciplina, da disciplina e do controle da propaganda eleitoral na internet, ou a gente pode justamente aproveitar que a gente tem mais tempo para isso, que a gente tem uma maior
possibilidade de diálogo com o TSE para a gente maturar e pensar justamente o que a gente quer para as próximas eleições relacionadas à propaganda eleitoral digital, enfim, o debate democrático na internet. Então, talvez seja o grande cerne e enfim, acho que é importante vocês também colocarem aqui quais são os pontos, eu vou compilar tudo e isso aqui vai fazer parte da proposta final. Não sei se a gente faz uma enquete também, enfim, no final a gente faz uma proposta para conduzir isso até o dia 22. Ou não, ou a gente ficar um indicativo de organizar alguns eventos, dialogar com o TSE para que a gente realmente faça propostas mais concretas para as futuras resoluções, que eu acho que são elas que vão chegar a essas minúcias. Aí também a gente justamente entra também na questão de poder de polícia na internet. A gente teve esse ano aquelas entrevistas prévias do Fux, ele falando justamente do poder de polícia para celebrar acordos e fazer um certo monitoramento prévio e preventivo da internet daquilo que está sendo veiculado. Que, enfim, foi visto com bastante desconfiança, mas eu confesso que eu não consegui ver muitos dos resultados posteriores disso. Então, mais uma vez também, talvez seja mais um ponto aí que a Justiça Eleitoral tenha falhado bastante nessa questão. Não por incompetência, mas justamente por enfim, despreparo de todos nós, não da Justiça Eleitoral, mas eu acho que a gente foi engolido aí pelo WhatsApp nessas últimas eleições e dos erros que a gente teve, a gente tem que, enfim, tirar lições e pensar aí nas próximas eleições municipais. Da propaganda de rua, eu também já queria deixar aqui um indicativo, de acordo com aquilo que a Georgia falou, da gente fazer propostas de simplificação da questão da rua. A gente se preocupou nos últimos anos tanto em proibir, limitar, que hoje a propaganda de rua virou uma verdadeira salada. A gente chegou há alguns anos a discutir o que era adesivo, o que era papel, se você pode colar papel na madeira, se você tem que colocar o papel na cerca, como é que a chuva não vai tirar o papel, se o papel pode ficar no muro, se o papel pode ficar... Enfim, eu acho que a gente, se é meio metro quadrado, se é 5 por 40, se... essas besteiras assim que a gente tem que estar preparado para responder e que, enfim, acabam tomando um tempo e discussões que poderiam ser muito mais frutíferas para a gente discutir esse tipo de minúcia da propaganda de rua. Eu acho que a questão realmente da limitação do teto de gastos, as restrições aos financiamentos, as fontes de financiamento, cumpriram bem o papel de barateamento nas eleições, é inegável isso. Então, acho que a gente poderia, de novo, então, agora repensar aquilo que a gente fez com a propaganda eleitoral, que a gente restringiu tanto, e, de novo, enfim, abrir um pouco mais isso daí para a gente não ficar se preocupando no tamanho do adesivo e se ele pode ficar na janela, pode ficar na cerca. Então, acho que a gente tem um bom espaço aí em relação à propaganda de rua para abrir aí o escopo de possibilidades. E também, eu acho que é importante a gente pensar na questão da divisão do tempo de TV, que cada vez mais foi se diminuindo aí o tempo, tanto total quanto o tempo de distribuição igualitária, da propaganda eleitoral. Pelo que a gente viu, realmente a internet colocou um pouco a propaganda no rádio e TV em segundo plano, mas eu acho que ela está longe de ser relevante. Eu acho que ainda a propaganda eleitoral ela chega em certos rincões e há muitas pessoas que não têm acesso à internet, então ela é necessária ainda. Mas eu acho que a gente poderia também pensar um meio mais igualitário de distribuição do tempo de TV, ou até mesmo pensar de novo aí, em garantir um pouco mais, porque a gente teve uma diminuição do tempo do bloco, a gente teve também as questões das inserções, e ver se a Pradep tem alguma proposta aí também para aprimorar e melhor utilizar o tempo de rádio e televisão, uma distribuição mais igualitária, principalmente agora também que a gente vai ter a vedação às coligações proporcionais. Então, em tese, a gente vai ter que dividir esse micro tempo de TV em muito mais chapas. Então, eu acho que é basicamente isso, e nós estamos abertos aí a todos os pontos, contribuições que serão reduzidos e serão enviados para vocês. Obrigado. Vamos lá. Vai lá. Alô? É tanta coisa em propaganda, fica até difícil. Mas eu lembrei de uma coisa que aconteceu com o meu partido na última eleição,
e a falta de uma previsão legal no dispositivo, que foi o problema da compensação dos horários que sobram na propaganda proporcional. Por exemplo, eu tinha um tempo maravilhoso de 2 segundos. Então dava no máximo para colocar sei lá, o escudinho do partido, não dava nem para falar. A verdade é essa. Tive a reclamação dos meus candidatos, imagina, se foi candidato, você não podia aparecer porque eu não podia colocar você, não dava nem tempo da gente colocar um slide com a cara de alguém, porque não fazia também sentido isso. Então, não tinha previsão, né? Então, acredito que isso, de uma certa forma, tira o princípio que é da propaganda dar um tempo para o partido expor minimamente suas ideias. Então, tem que ter um tempo mínimo e que isso aí seja previsto a recomposição num dia determinado. Eu não sei, eu não quero aqui dar a receita. Eu só sei que o que aconteceu comigo com outros 2 partidos, não dá, né? Efetivamente, ficar com 2 segundos lá na conta não dá. Agora nós temos 3 partidos a menos nessa eleição, mas o problema é que agora serão mais chapas porque está proibida a coligação. Então, acredito que o que aconteceu conosco, lá no Rio de Janeiro, vai acontecer aí, generalizado em muitas cidades aí na próxima eleição municipal. Então, eu queria fazer esse pequeno lembrete, se fosse possível aí o GT se debruçar aí sobre esse aspecto. A outra questão é uma questão simplesmente de princípio. Eu acho que acredito que a maioria aqui concorda. Nessa eleição não podia nada. É impressionante, um excesso de regulação, muita regra excessiva, e isso gera sempre os piores resultados, né? Gera menos debate, menos discussão, menos visibilidade, e nós vimos que a campanha, um dos resultados disso aí foi despolitização em relação ao desconhecimento dos nomes da proporcional. Então, eu acredito que deva ser revista essa excessiva regulação. Eu sei que você tocou nisso muito en passant, até porque o tema é muito amplo, mas eu acho que merecia, né, essa revisão dessas filigranas todas e uma regulação de propaganda de rua muito mais simplificada, né, para que a gente efetivamente pudesse voltar para a rua, pudesse voltar a ter... por exemplo, aconteceu um negócio absurdo, estapafúrdio no Rio, que foi a história... O Daniel pode me ajudar aqui, o Pedro, o negócio da bandeira e a história do carro de som. Fizeram simplesmente uma regulamentação obrigando que tivesse no mínimo 50 pessoas junto com o candidato para sair com carro de som na rua. Estou falando, é sério, né? E aí o juiz, 50, depois podiam 2 carros de som desde que fossem menos gente, é um negócio louco. E aí, quando a gente vai reclamar, o juiz bota a resolução até você reclamar, já foi para o TSE e já acabou a eleição. Ainda tive que ouvir isso do juiz da propaganda. Eu, sinceramente, vou representar esse cara daqui a um tempo. Eu acredito que o que aconteceu foi um abuso, né? Mas a gente não pode mais deixar margem a esse tipo de coisa em relação a carro de som, bandeira e número de pessoas na rua. Eu acho que em meios particulares, né? Eu acho que, enfim, se você coloca, qual o problema de colocar uma placa no teu gramado? Você não pode colocar, tem que colocar na janela, na cerca, enfim, eu acho que tinha que... eu acho que tinha que acabar com isso aí também, entendeu? Se eu quiser colocar no meu... No caso, a mini-reforma, no meu entender, em alguns casos, foi retrocesso. Voltar à regulamentação anterior era talvez muito mais confortável para quem opera, né? Não estou falando nem para o advogado, mas para quem opera político. E a questão mesmo dessa relação do caixa 2 do gasto e da militância real que alguns partidos têm. A gente que aparece para fazer campanha porque está andando no meio da rua, gostou do candidato, e aquela militância espontânea. E então eu vi, ninguém me contou, fiscal correndo atrás de comício para fiscalizar o candidato que eles deveriam, descrever
Então, você tinha que pegar... você vai andar comigo aqui agora? Assina o papel. Ficou um negócio, né, excessivamente regulado e ruim. Bom, eu só estou levantando algumas coisas aqui, não sei, algumas coisas que a gente pode pensar. Queria colocar aqui algumas questões, duas delas bem em cima do que foi colocado pelo GT. A primeira é do poder de polícia na internet. Poder de polícia é função administrativa e não função jurisdicional. Então, a gente está falando de atribuição e não de competência. O que permite imaginar que eu não preciso de lei complementar para definir isso. Mas é a própria lei das eleições que diz que qualquer juiz eleitoral pode exercer o poder de polícia. Daí, uma alteração disso por resolução, entendo que seria ilegal. Portanto, à medida que eventualmente fixasse a competência para o exercício do poder de polícia para um juízo eleitoral específico, aquele do município, para evitar essa multiplicidade de acesso a juízes diferentes na ter o provimento de uma medida, teria que estar, me parece, numa alteração da 9504 e não só na resolução que trata disso. Segunda questão da audiodescrição. Há um problema técnico e um problema de mercado que precisam ser resolvidos e que não cabe aos partidos políticos resolver. O problema técnico é das próprias emissoras de televisão. Para que se possa veicular a audiodescrição, é preciso que as emissoras tenham um segundo canal de áudio simultâneo sendo transmitido. Algumas emissoras têm, a Globo, por exemplo, obviamente tem. São aquelas emissoras que têm a possibilidade de você acionar a tecla SAP. Mas outras emissoras não têm, a Record não tem, a Gazeta não tem, a Bandeirantes mesmo não tem. Então, como no mais das vezes, nas cidades que têm veiculação de propaganda de TV, você tem um rodízio da geradora, e, querendo ou não, as inserções são veiculadas por cada uma das emissoras, você tem um bloqueio técnico para veiculação, para o cumprimento do próprio tratado internacional que obriga a veiculação da audiodescrição. Então, acho que teria que ser feito, com o tempo que se tem de agora até a próxima eleição, uma tentativa de construir isso junto às emissoras de televisão. Sou pena de novo, a gente chegar numa situação cômoda, de lá adiante, a Justiça Eleitoral falar, nossa, então não tem o que fazer, porque as emissoras não estão prontas, os partidos falarem também não tem nada a ver com isso, e se seguir empurrando esse problema com a barriga. E o problema de mercado é um problema que decorre desse problema técnico. Como você tem muito pouca possibilidade de veiculação de audiodescrição, mesmo para publicidade comercial, você tem muito poucas empresas que fazem audiodescrição. Em São Paulo, que enfim é um grande mercado, você tem 3 empresas que fazem audiodescrição, só. Se você imaginar uma eleição municipal, que você tem 50 e tantas cidades em São Paulo com emissora de televisão, você está falando de 3 empresas terem que dar conta de 30 e tantos partidos fazendo propagandas em 50 e tantas cidades por 40 dias, enfim, é impossível. Isso São Paulo, que tem 3, tem estados que provavelmente não tem nenhuma empresa de audiodescrição no mercado. Não sei como resolver, obviamente não é responsabilidade do partido resolver um problema de mercado, mas se a gente tem 2 anos quase pela frente, acho que isso precisaria ser pensado. Terceira questão, isso é uma ideia que, enfim, faz tempo que eu penso, eu acho que há uma limitação para que partidos e candidatos consigam bem observar e bem cumprir e bem fiscalizar os seus adversários na propaganda eleitoral de rádio e televisão, que diz respeito aos serviços de rádio escuta, aos serviços de clipagem digital. Porque é responsabilidade das candidaturas contratar um serviço de clipagem digital para poder ter à disposição a mídia daquela publicidade tida por ofensiva ou violadora das normas eleitorais, fazer a degravação disso, ter uma captação do mapa de mídia, por que horas em cada emissora aquilo foi veiculado. Esse é um serviço, tecnicamente, tem um preço mais ou menos fixo, porque ele é usado não só para eleições, mas ele é usado como clipagem digital para empresas que contratam. Eis que cai brutalmente o valor disponível para as campanhas eleitorais. O mercado exclusivamente dedicado às eleições, advogados, contadores, enfim, deram um jeito de reduzir os seus custos, os seus preços e bola para frente. Essas empresas, não. Então, aquilo que era um serviço de clipagem digital que custava R$200 mil,
continua custando R$200 mil, só que uma campanha custava 20 milhões, agora custa 2. Você está falando de 10% do custo de uma campanha para esse serviço. E sem esse serviço você não consegue ajuizar uma ação, porque cabe a você trazer a mídia, a degravação, a decupação e o horário exato em que aquilo foi ao ar. A eleição presidencial já criou, desde 2014, um portal do TSE, onde os candidatos sobem a mídia e o plano de mídia, e, portanto, eu, adversário, posso buscar a mídia e o plano de mídia para ajuizar a representação, sem precisar ter um serviço que faça isso. Eu acho que é tempo da Justiça Eleitoral criar um portal robusto, porque nós vamos estar falando de mídias subindo do Brasil inteiro, e arquivos PDF com os planos de mídia, ou arquivos de Excel com os planos de mídia, mas que permitisse que democratizassem a possibilidade das candidaturas com menos recursos também poder representar quando identificadas essas violações de seus adversários. E a última questão, acho que abrange um pouco essa crítica geral ao aperto dos últimos anos na publicidade de rua, e acho que vai muito na linha do que a Georgia colocou na fala dela no GT passado. Desde a Lei 11.300, nós passamos por uma série de legislações restritivas de propaganda de rua. Proíbe distribuição de brindes, proíbe o showmício, proíbe o outdoor, aí reduz a placa, aí diminui a propaganda de rua, aí reduz o carro de som, aí proíbe isso, proíbe aquilo. Sempre com uma justificativa de redução de custos das campanhas. Então, do ponto de vista constitucional, eu tenho um valor de liberdade de expressão no campo político, eu tenho um valor de igualdade, moralidade das candidaturas, igualdade de condições, e foi se entendendo e sempre se justificando essas legislações, dizendo que no cotejo entre esses dois valores constitucionais, era melhor fazer prevalecer a igualdade entre os candidatos, restringindo a liberdade de expressão no campo político. Essa sempre foi a justificativa desde a Lei 11.300 para cá. Ocorre que no meio do caminho vem a lume dois fatores. A limitação das doações de pessoas jurídicas, o fim das doações de pessoas jurídicas, a padronização, basicamente, do financiamento com o FEFEC, com o financiamento público, e um terceiro elemento que é extrajurídico, mas que a Operação Lava Jato leva a uma fuga completa do financiamento da política, mesmo por pessoas físicas em valores maiores, ninguém quer se aproximar da política. Isso fez com que as campanhas todas passassem a ter recursos muito mais limitados. Nessa linha de raciocínio, aquela finalidade que era a justificativa para a constitucionalidade de todas essas leis que restringiam a liberdade de expressão política, foi atingida, aquela finalidade de igualdade entre os candidatos foi atingida de uma forma muito menos invasiva sobre outros valores constitucionais, o valor da liberdade de expressão política. E aí eu entendo que a gente pode falar num processo de inconstitucionalização dessas regras. Elas podiam ser constitucionais ao momento que entraram no ordenamento, porque na ponderação de princípios daquele momento fazia sentido. Mas a partir do momento que eu consegui atingir aquela regra de interpretação constitucional da proporcionalidade, a partir do momento que eu consigo atingir aquela finalidade por um caminho menos vulnerador de um princípio administrativo, aquele caminho que eu estava adotando passa a ser inconstitucional. Portanto, entendo eu, e talvez a gente pudesse construir, enfim, se houver um consenso, ou se houver uma maioria nesse sentido na Bradep, um entendimento, um parecer, um posicionamento da Bradep, para entender que esse pacote de legislação restritiva da propaganda, que tinha como justificativa a redução dos custos, se tornou inconstitucional com a entrada em vigor do novo sistema de financiamento e com a queda do financiamento das campanhas e o barateamento das campanhas, que foi atingido por outro caminho que não por aquele. Enfim. E disso a proposta é retornar ao status quo antes da 11.300 com relação à propaganda de rua. É o que a Georgia, na verdade é o que a Margot falou. Eu tenho R$100 mil. Meu vizinho, o candidato, também tem R$100 mil. Se eu acho que os meus R$100 mil vão ser melhor empregados fazendo um showmício, eu faço um showmício. Se eu acho que vão ser melhor empregados fazendo 10 mil réguas para distribuir, eu faço 10 mil réguas. Se eu acho que é melhor eu contratar a pessoa, se eu acho que é melhor eu contrato impulsionamento no Facebook. Mas a igualdade entre os candidatos está no teto, está no valor que está sendo passado.
que agora está muito próximo, principalmente nas eleições municipais. Até porque, enfim, os mecanismos de você fiscalizar e você punir a captação de lista de sufrágio, abuso do poder econômico... Que continuam, muito, exato. E que continuam. Muito, são muito Exato. mais eficazes hoje do que eram. Né? Então, fiscalização financeira, enfim, contabilidade. Eu também entendo que estou de acordo, enfim, pensar ou esse retorno, status quo, enfim, propor uma nova disciplina geral de propaganda de rua. Alô? Posso complementar aqui? Por favor. Eu pretendia encaminhar uma ideia, mas que era muito mais humilde, modesta do que essa que acabou vindo da parte do Nice. Eu acho que a campanha tem que voltar para a rua. Acho que isso é gravíssimo. A gente tirou a campanha eleitoral, agora está toda na internet, basicamente. Tudo corre por uma empresa privada chamada Facebook. Não quero demonizar o Facebook. Nós vamos continuar usando o Facebook, mas está tudo no Facebook. Eu não sei se o Facebook vai continuar existindo, vai. Não sei qual é o futuro do Facebook, exatamente. Nós estamos... Essa porra, todo mundo quer me ferrar, entendeu? Nós estamos construindo a nossa campanha eleitoral. O Facebook, alguém sabe quanto? Eu não sei, tá? Alguém sabe quanto o Facebook ganhou nessa última eleição? Deve ter sido... Certamente foi a empresa que mais recebeu recursos do FEFEC. Deve ter sido o Facebook. Hã? Acho que dá pra olhar meio fácil, bater o CNPJ. Mas assim, ó... Sim, claro. Então, a gente está nas mãos do Facebook nesse ponto. Ok, eu não quero demonizar a empresa, mas está muito concentrado lá. A campanha tem que voltar para a rua. O que eu ia dizer é que uma coisa que não entendo, eu acho inadmissível, é eu não poder botar uma placa na minha casa. Isso, para mim, é o mais básico do mais básico. Eu não queria ir tão longe como foi o Nicer. Voltar com as regras, com as lixas, com o calendário, com a tabela da cópia, etc. e tal. Picanha, tá, eu não sei, o showmício pode ser delicado. Acho que a gente tem que discutir isso que o Nicer falou, mas partindo de um ponto meio básico. Ambiente privado, ainda que com limitação de tamanho, eu não posso não botar uma propaganda, gente. Isso é o fim do mundo. É tirar, esconder a eleição das pessoas no momento que eles precisam debater. Então, a minha proposta era um pouco mais modesta que a do Nicer, mas eu gosto mais da dele. Uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês, tá? Nós temos como verificar a contraprestação do serviço pago ao Facebook? Eu gastei 5 mil em impulsionamento. O Facebook prometeu que vai levar o meu post para 50 mil pessoas com tal perfil. Ele prometeu que vai levar para 50 mil pessoas com o perfil que eu pedi. Eu tenho como, além da fé, eu tenho como verificar a contraprestação do serviço do Facebook? Eu não tenho como fazer isso. Isso é uma outra coisa muito delicada. A gente está dando dinheiro para uma empresa que não me mostra a forma como ela fez a contraprestação do serviço, que para todo mundo é exigido. Eu fiz uma pesquisa geral pelo CNPJ do Facebook. Que eu quis. Pessoal, divulga CAN de contas. Não. Eu baixei aqui no Divulga CAN de contas pelo CNPJ do Facebook. R$20.428.113. Em setembro. Não, essa aqui foi agora. E a gente Então, não tem prova da contraprestação desse serviço do Facebook. A gente não enxerga a 50 mil. Só para polemizar um pouco. 1,6% dos gastos até aquele momento. 20 milhões, caramba. Pitini, só mais uma Vai lá. dúvida geral. Em algumas candidaturas, o Facebook, no relatório final dele, aponta que não gastou todo o valor que foi depositado para fins de impulsionamento. Sobrava 30, 80, 400 reais sem gastar, porque ele acabava não impulsionando, chegava o dia, a data limite, e acabava não gastando. O TRE do Espírito Santo obrigou os candidatos a devolver esse valor quando era do fundo. Todos os TREs, o candidato devolvendo. Alguém tem conhecimento de alguma ação para que o Facebook devolva esse valor que ele não utilizou para o fundo? Porque não é o candidato que tem que pagar, o recurso era do fundo. O Facebook recebeu por um serviço, não prestou o serviço. E o candidato devolveu por ele. Alguém tem alguma notícia de alguma ação geral contra o Facebook para que ele indenizasse esses valores que ele recebeu e não gastou?
Recebeu para fazer um impulsionamento e não gastou. Porque é 400 aqui, 800 ali, 1.000 ali. Ele recebeu, não prestou serviço e o candidato devolveu para ele. Porque todo mundo queria aprovar sua conta rápido, lá pagava aquele troço porque era mais barato. MP eleitoral, alguém? Ou você acha que é só eu que acho que o Facebook não podia se apropriar desse valor? Porque isso é uma apropriação, que se ele recebe para fazer um serviço e não presta. Pois é, não, a gente tem que arrumar uma solução, pelo menos uma solução eleitoral, obrigando que o Facebook, nas próximas eleições, devolva esse valor ao candidato, o valor que ele não utilizar com impulsionamento. Tem que ter uma solução para que ele devolva para a Justiça Eleitoral o saldo de todas as contas que ele não gastou com impulsionamento. Devolva recurso até a data final de prestação de contas do candidato, a conta que da ainda conta está aberta. Eu acho que é isso daí. Até a proposta do Vlad ali, eu não sei... Por que não tem justificativa? Porque você coloca a data limite, que o impulsionamento tem que ir. E ele tem os critérios que vai rodando para atingir as pessoas que você escolheu. Às vezes chegou a data limite, o dia da eleição, você vedou lá, ele não soltou o impulsionamento e acaba tendo um saldo lá na conta. Acho que todo mundo teve que devolver para um ou outro candidato aqui, né? Eu acho, na verdade, que a solução realmente seria o Facebook já imediatamente ao pleito, posteriormente ao pleito, já promover a devolução até a data final de entrega da então a gente podia tentar normatizar, sugerir como normatização isso, né? Que o TSE, eu sugeri como normatização para a próxima eleição, que o TSE obriga o Facebook a devolver esses recursos, né? Devolver para o fundo. Devolver o que ele recebeu. Ou devolva a conta do candidato, o candidato devolva ao fundo, paciência, mas que ele não fique com ele. Mas se o candidato já ressarciu dos recursos pessoais dele, aí caberia ao candidato realmente. Mas se antes de apresentar as contas finais, antes da conta ser encerrada, o Facebook já devolve o valor, aí é o próprio candidato que, enfim, faça a devolução e é sua responsabilidade. Exatamente, devolve os valores. Eu acho que a solução mais fácil, na verdade, seria para o caso. Mais contribuições, pessoal? Alguém mais? Não? Encerramos. Então, nós vamos compilar todas as contribuições, seja do grupo de trabalho, seja que vocês trouxeram aqui. Nós vamos submeter de novo, na verdade, também ao grupo até para, enfim, deixar tudo mais consolidado. E, a partir daí, a gente vai pensar como trabalhar realmente até chegar no dia 22 com as propostas feitas. Até porque aquela proposta final do NYSER é bem ambiciosa. Nós vamos ter que discutir, até eu quero chamar o NYSER depois para conversar sobre isso, porque também a gente tem que ver realmente a viabilidade da gente bancar um retorno, enfim, aí dos brindes, showmiss e tudo mais, mas também já pensar também numa proposta ampla, mas um pouco mais realista de, enfim, liberação, de liberdade da propaganda de rua. Privado, adesivo que você quiser fazer no teu carro e pronto mais, eu também acho. Pessoal, então eu acho que está encerrado, muito obrigado a todos e agora acho que iremos no coffee break.